Gran-Rio agora, gente. A palavra destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em: a maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir os princípios éticos relacionados à missão da empresa. B. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não hajam acidentes graves. C. Fui eu que levou a maior punição do gerente de pessoal devido à descoberta de ocorrência de desfalque na instituição. D. Mais de uma empresa de tecnologia tem procurado implementar pesquisas sobre formas de evitar a disseminação das fake news nas redes sociais. Ou E. O gerente, o diretor de pessoal e eu, por ordem dos proprietários da empresa, foram encarregados, ficou muito embaixo aqui, de fazer a seleção dos novos funcionários. E aí, gente? Letra A, B, C, D ou E? Vou beber aqui uma água, um pouquinho de água, calma não. Enquanto vocês participam da enquete. Observe que essa questão, em cada alternativa, ela trabalha uma regra de concordância verbal, gente. Essa questão é ótima. Ótima mesmo. O trabalho é o mesmo, gente. Identificar o sujeito, quem é o sujeito de cada um dos verbos. Vamos lá? Começando. Pela letra? Qual letra, gente? Qual letra? Por qual letra nós iniciaremos para ter mais emoção? Pela letra E. De eleitoral. E de eleitor. Que coisa linda. O gerente, o diretor de pessoal e eu. Vamos até pegar o marca-texto aqui. Quem é o sujeito, gente, de que foram encarregados? Ignora isso aqui, ó, por ordem dos proprietários da empresa. Ignora, isso é termo adicional. O sujeito, quem é que foram encarregados de fazer a seleção? O gerente 1, o diretor, ele e ele, né? Terceira pessoa, o diretor de pessoal. E eu, primeira pessoa. Agora vocês vão guardar aqui comigo, essa regra é bem importante. Nós temos aqui um sujeito composto, o gerente, o diretor de pessoal e eu. E é um sujeito composto com 3 núcleos, formado por pessoas gramaticais diferentes. Porque, ó, o gerente, o diretor de pessoal. Então, eles. Ele, eles. Terceira pessoa. E eu, primeira pessoa. Então, é um sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Qual é a regra de concordância verbal quando o sujeito composto é formado por pessoas gramaticais diferentes? Há uma regra de prioridade. Se há a primeira pessoa dentro desse sujeito composto, o verbo sempre ficará na primeira pessoa do plural, ou seja, correspondendo a nós. Por isso que a forma aqui não é foram. O gerente, o diretor de pessoal e eu fomos encarregados de fazer a seleção dos novos funcionários. Quem é que é a prioridade? É a primeira pessoa, tá? Se existe o eu dentro do sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, automaticamente o verbo vai para a primeira pessoa do plural, que é nós. Se não tem o eu, tem tu e ele, vai para vós. Prioridade, tá, gente? Primeira, segunda, terceira. Em que situação que vai ficar realmente terceira pessoa do plural? Quando só tem terceira pessoa, na regra rígida da norma culta padrão, tá, gente? Da língua portuguesa. Então, ali deveria ser na primeira pessoa do plural. Por isso que a letra E está incorreta. Regra bem importante essa aqui, tá, gente? Depois, letra D. Mais de uma empresa de tecnologia tem procurado implementar. Eu já trabalhei inúmeras vezes com vocês essa regra aqui do tem com acento. Você já sabe que existe, você já está cansado de saber isso, que existe tem com acento e existe tem sem acento circunflexo. Você já sabe que o tem é sem acento, é um referente singular, ele tem, ela tem, e quando o tem está com acento, o referente é plural. Eles têm, elas têm. E é lógico que não precisa estar escrito ele tem, ela tem. Não, se você diz assim, Maria tem, Maria corresponde a ela, terceira pessoa. Então é tem sem acento. Maria e João tem. Opa, Maria e João corresponde a eles, então é tem com acento. Regra do acento diferencial. Só que aqui há uma complicação nessa estrutura. Por quê? Porque o sujeito, quem é que tem procurado implementar, gente? Mais de uma empresa de tecnologia. O sujeito, ele tem dentro da sua estrutura a expressão mais de um. Mais de um, mais de uma. O que vocês vão guardar?
Toda vez que nós temos essa expressão, mais de um, mais de uma, seguido de substantivo, verbo no singular, ok? Expressão, mais de um, mais de uma, seguido de substantivo, verbo no singular. Mais de uma empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia é substantivo, meu povo? É substantivo. Então, como fica? Mais de uma empresa de tecnologia tem procurado implementar. Vai concordar com a expressão. Morreu a letra D. Maior punição. Gente, essa alternativa é fenomenal também. Outra regra. Fui eu que levou a maior punição do gerente. Gente, quem é que levou a maior punição do gerente? Observe que nós temos aqui, fui eu que. Nós temos um pronome relativo na estrutura que é o que retoma eu. E o que você vai guardar comigo? Quando nós temos pronome relativo que, retomando pessoa gramatical, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, o que acontecerá com o verbo da sequência? Vai concordar com o antecedente do pronome relativo, com o referente do pronome relativo. Vai concordar com a pessoa gramatical. Quando é o quê? Quando é o quê? Então, aqui a única forma correta é qual, gente? Se é eu levei. Fui eu que levei a maior punição do gerente. Que, funcionando como pronome relativo, o verbo da sequência do que, porque ele vai iniciar uma oração, concorda com o referente do que. Isso é diferente quando o relativo é quem. Quando o relativo é quem, nós temos dupla possibilidade de concordância. Qual é essa dupla possibilidade? Ou concorda com o antecedente, do jeito que foi aqui, concordou com o eu, ou concorda com o pronome relativo quem, ficando na terceira pessoa. Só que o que não. O que só permite a concordância com o antecedente. Então, por isso que a letra C está incorreta, porque eles tinham deixado aqui, ó, levou na terceira pessoa, justamente para tentar pegar você lá na regra do quem, funcionando como relativo. Que lá no quem permite a dupla possibilidade. Agora que, next tiberish. B. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não hajam acidentes graves. Gente, a multidão precisa seguir ali, ok, né? O verbo que importa para nós aqui é hajam. Hajam acidentes graves. Gente, Franco vai mandar para vocês aí uma aula que a prof explicou sujeito inexistente para vocês. Mini aula, 20 minutos de aula só explicando todos os casos de sujeito inexistente. Aqui nós temos mais um caso. Por quê? Porque aqui nós temos o verbo haver igual a existir, não. Aqui ele é igual a ocorrer, né, gente? Ele é igual a acontecer. Toda vez que haver tem valor de ocorrer, de acontecer, ele também é um verbo impessoal. Ter valor aqui, o que significa, gente? Que é sinônimo, tá? Então, para que não aconteçam acidentes graves, para que não ocorram acidentes graves, ele é sinônimo desses verbos. Por ser sinônimos desses verbos, ele é um verbo impessoal e não vai para o plural, não vai concordar com o referente. Então, letra B, morreu, tá? Então, não é só haver com sentido de existir. Ampliem aí esse leque de vocês, tá? Letra A, que é o nosso gabarito. A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir princípios. Aqui, gente, nós temos mais uma situação diferente, mais uma regra distinta. Porque o que é que deve seguir os princípios, gente? A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes. Qual é o núcleo dessa estrutura aqui? O núcleo duro, digamos assim? A maioria. E aqui nós temos a tal da expressão partitiva. Que expressão partitiva, prof? A maioria de, grande parte de, a maior parte de, isso são expressões partitivas, tá? E é uma expressão partitiva que está seguida de substantivo no plural. Como é que funciona essa regra mesmo das expressões partitivas seguidas de especificador no plural? Ou o verbo fica no singular concordando com o núcleo da expressão partitiva, isso é a concordância que nós chamamos rígida, tá? Ou fica no singular concordando com o núcleo da expressão partitiva, ou fica no plural concordando com o especificador. Expressões partitivas seguidas de estrutura no plural permitem dupla concordância. Nesse caso aqui ficou deve.
concordando com a rígida. Se ficasse devem, né? Concordaria ali com regras, que seria a concordância atrativa que nós chamamos. Então, aqui nós temos uma dupla possibilidade de concordância, tá certo, tá? Ok, é o nosso gabarito aqui na questão de número 4.